Eduarda olhava para Leandro com os olhos semicerrados, sentindo o peso esmagador de cada palavra que saía da boca daquele homem. Um homem que já tinha ocupado tanto espaço na sua vida e que agora parecia um completo estranho, tentando forçar uma intimidade forçada que já não existia mais. A atmosfera naquela sala era densa, sufocante. O ar parecia faltar enquanto eles se encaravam, medindo forças em silêncio, antes que a primeira palavra de trégua fosse dita. Eduarda sentia o suor frio escorrer pelo pescoço, a raiva contida fazendo suas mãos tremerem de leve. Mas ela engoliu o orgulho, respirou fundo, e propôs que os dois deixassem as mágoas de lado, para seguirem caminhos separados, como amigos. Leandro, com aquele sorriso cínico que sempre usava para disfarçar suas verdadeiras intenções, aceitou o acordo. Ele balançou a cabeça em uma concordância falsa, uma encenação barata que não enganaria ninguém que conhecesse o tamanho do seu ego inflado. Eles apertaram as mãos com uma frieza de dar calafrios. Um toque rápido, sem calor humano, que parecia selar não um pacto de paz, mas um contrato de conveniência onde qualquer deslize seria fatal para ambos. Assim que a conversa protocolar terminou, Eduarda deu as costas sem olhar para trás, sentindo um alívio momentâneo misturado com uma repulsa profunda por ter que se rebaixar àquele nível de falsidade. Ela correu para se juntar a Valéria e Sol, que já a esperavam com as malas prontas e a impaciência estampada nos rostos, prontas para pegar a estrada rumo a Goiânia. O carro deu a partida, e enquanto a paisagem começava a passar rápido pela janela, o silêncio dentro do veículo era quase ensurdecedor. Um silêncio quebrado apenas pelo som dos pneus no asfalto e pela respiração pesada de 3 mulheres que carregavam segredos demais na bagagem. Valéria olhava para Eduarda pelo espelho retrovisor com um olhar desconfiado, sabendo que aquela viagem não era apenas uma fuga, mas o início de um plano que poderia arruinar a vida de muita gente se as coisas saíssem do controle. Sol, por sua vez, roía as unhas, a ansiedade consumindo seus pensamentos enquanto imaginava o que as esperava naquela cidade grande. Um território perigoso onde os lobos vestem pele de cordeiro e onde qualquer erro de cálculo significaria a ruína total de suas reputações. Ela sabia que aquela viagem mudaria tudo, para o bem ou para o mal, enquanto o carro se afastava e sumia na poeira da estrada. Leandro permanecia parado no mesmo lugar, a mente trabalhando em uma velocidade assustadora, os pensamentos completamente obcecados pela figura de Eduarda. Ele andava de um lado para o outro na sala vazia, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos seus dedos ficavam brancos, a raiva fervendo no seu sangue, porque ele sabia que aquela conversinha de amizade era uma mentira deslavada. Leandro não queria a amizade de Eduarda. Ele queria o controle. Ele queria ver aquela mulher rastejando de volta para ele, implorando pelo perdão que ele jamais daria de bandeja. O monólogo interno daquele homem era um poço de rancor e vaidade ferida. Ele se lembrava de cada detalhe do rosto dela, de cada palavra de desprezo que ela já tinha lhe direcionado, e jurava para si mesmo que aquela viagem para Goiânia não passaria de um interlúdio antes da queda humilhante que ele estava preparando para ela. A ausência de Eduarda só aumentava o vazio e a amargura no peito de Leandro, que se sentia passado para trás, passado de perna por uma mulher que ele considerava inferior, e a humilhação de ter sido deixado para trás alimentava um desejo de vingança que consumia cada célula do seu corpo, transformando seu amor em puro ódio distante e Dolly. O clima de tensão e falsidade ganhava contornos profissionais na sede do grupo Alô Amaral, onde Alana, Thalita, Ronei e Alaorzinho se desdobravam para dar início às preparações da divulgação do festival que prometia parar a região. Alana comandava as ações com gritos e ordens ríspidas, a voz ecoando pelas paredes do escritório, enquanto ela jogava papéis sobre a mesa e exigia perfeição de uma equipe que já estava no limite da exaustão física e mental. Thalita respondia à altura, com o tom de voz carregado de deboche e ironia, batendo o salto alto no chão com força para marcar sua presença e deixando claro que não aceitaria ser mandada por ninguém, muito menos por alguém que ela considerava uma rival incompetente. Ronei tentava mediar o conflito com gestos impacientes, mas o suor escorria pelo seu rosto, enquanto ele percebia que a desorganização e a vaidade daquela equipe poderiam colocar em risco milhões de reais em patrocínios e a própria credibilidade da empresa. Alaorzinho, com os olhos fixos nas telas dos computadores, digitava furiosamente, a respiração ofegante enquanto tentava conter os vazamentos de informação e as fofocas que já circulavam nos bastidores.
sabendo que se aquele festival fracassasse, a corda arrebentaria no lado mais fraco, e ele seria o primeiro a ser jogado aos leões, para salvar o pescoço dos tubarões. No meio daquele caos administrativo e da lavagem de roupa suja nos corredores, a imponente e tradicional família Amaral se organizava para abrir as portas de sua mansão e receber ninguém menos que Chitãozinho e Chororó. A recepção foi planejada para ser um espetáculo de opulência e poder, com tapetes vermelhos estendidos, pratarias brilhando sob as luzes dos lustres de cristal, e sorrisos, ensaiados diante dos espelhos para esconder as podridões que a família guardava debaixo do tapete. Quando os artistas pisaram no recinto, a falsidade atingiu o seu ápice, com os patriarcas da família desmanchando-se em elogios exagerados e tapinhas nas costas, fingindo uma erudição e uma generosidade que nunca possuíram de verdade. O contraste entre a simplicidade e o talento genuíno dos convidados, e a empáfia arrogante dos Amaral, era evidente em cada troca de olhares. Os donos da casa tentavam usar a imagem da famosa dupla sertaneja como um escudo para limpar seus nomes sujos no mercado e garantir que o festival fosse um sucesso absoluto de bilheteria, ignorando o fato de que as paredes daquela casa estavam impregnadas de traições e falcatruas financeiras, que poderiam vir a público a qualquer momento, destruindo o clã para sempre, nos bastidores da cozinha e das dependências de serviço. Longe dos olhares da alta sociedade, a guerra de egos não era menos violenta, e o clima esquentava de forma alarmante entre Agrado e Nayane. As duas mulheres se encaravam no corredor estreito, os olhos faiscando de puro ódio, as respirações curtas e pesadas, demonstrando que a convivência forçada havia chegado a um ponto de não retorno. Agrado soltou uma risada sarcástica, um som estridente que ecoou pelo ambiente, e que serviu como o estopim para que Nayane perdesse o pouco controle que ainda lhe restava, avançando um passo na direção da rival, com o dedo apontado para o seu rosto. As ofensas começaram a surgir, baixas, cruas, repletas de rancor, acumulado ao longo de anos de humilhações recíprocas, com cada uma trazendo à tona os podres do passado da outra, na tentativa de desestabilizar e ferir o orgulho. Nayane cuspia as palavras com uma agressividade assustadora, acusando Agrado de ser uma oportunista descarada, enquanto Agrado respondia com termos ainda mais pesados, xingando a rival de incompetente e ameaçando contar tudo o que sabia para os patrões. Uma chantagem velada que deixou o ar tão tenso que parecia que uma agressão física aconteceria a qualquer segundo, se alguém não interviesse, enquanto a baixaria comia solta em um canto da propriedade. Em outro aposento mais reservado e silencioso, o Almir se encontrava em um estado de quase desespero, a cabeça latejando com o peso das decisões erradas que havia tomado, e o medo constante de ser descoberto. Ele procurou Nora, a única pessoa em quem ainda depositava alguma gota de confiança naquele antro de cobras, e implorou por conselhos, com a voz embargada e as mãos trêmulas de puro pavor do futuro que o aguardava se seus segredos fossem expostos. Nora ouviu tudo em silêncio. A expressão fria, os olhos observando cada sinal de fraqueza daquele homem acuado, como um bicho na armadilha, sem dizer uma palavra de conforto imediato. Ela se aproximou da mesa e preparou um chá de ervas com movimentos lentos e calculados, a fumaça subindo da xícara como um espectro que parecia carregar mistérios antigos. Ao entregar a bebida para o Almir, ela afirmou com uma voz sussurrada e firme que aquele chá serviria para clarear seus pensamentos e limpar a névoa de covardia que estava obscurecendo sua mente. Mas o olhar que ela lançou para ele deixava claro que aquela ajuda não viria de graça e que ele agora estava preso em uma teia de favores, da qual nunca mais conseguiria escapar. A noite caiu, trazendo consigo uma melancolia pesada e sufocante, e no meio de tanta podridão, João Raul se isolou em um dos cantos da propriedade, tentando encontrar na música um refúgio para a dor que rasgava seu peito. Agrado, ainda com o sangue fervendo por causa da briga com Nayane, se aproximou dele, e os dois começaram a cantar juntos, as vozes se misturando em uma melodia que parecia carregar todo o sofrimento do mundo. À medida que as notas musicais ecoavam pelo ambiente escuro, João Raul foi tomado por uma onda de emoção violenta. As lágrimas começaram a escorrer sem controle pelo seu rosto cansado, o choro engasgado na garganta impedindo-o de continuar a cantar, enquanto ele lembrava de tudo o que havia perdido, e de como sua vida havia se transformado em um inferno de mentiras.
Agrado continuou a cantar por mais alguns segundos, a voz embargada pela emoção do parceiro, olhando para ele com uma mistura de pena e cumplicidade, sabendo que aquela música era o único momento de verdade, em meio a um mar de falsidade, que ameaçava afogar a todos eles.